Senhores senadores, no Dia Internacional da Mulher, diga, meu chefe. Falei ontem à noite. Num país governado por uma mulher, eu ocupo a tribuna para defendê-la de um possível e trágico erro na indicação para uma agência reguladora brasileira. Nós estamos discutindo aqui a indicação do senhor Bernardo Figueiredo para a NTT. Eu quero, inicialmente, me referir a um artigo da revista da Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, de autoria do senador Suplicy, que faz um paralelo com uma análise da situação de agências nos Estados Unidos, de autoria do economista Galbraith, com a situação brasileira, e mostra que, no caso brasileiro, nós presenciamos uma inter-relação de tecnoburocratas que passam dos altos escalões das empresas privadas para organismos públicos e vice-versa. E esses tecnoburocratas tendem a não atender ao interesse público. O senhor Bernardo Figueiredo, segundo o seu currículo, e é preciso que os senadores prestem atenção para que a irresponsabilidade e a falta de interesse sobre a matéria não se sobreponha ao interesse nacional. O senhor Bernardo Figueiredo, segundo o seu currículo apresentado ao Senado da República, foi o modelador da privatização do sistema ferroviário brasileiro. Posteriormente, já na iniciativa privada, constituiu e foi o presidente da Associação Nacional de Operadores Ferroviários, da Associação Nacional das Empresas Privatizadas. Na iniciativa privada, assinou o termo de concessão como representante da Interférrea, que posteriormente veio a constituir a LL, detentora hoje de 40% da malha que está em operação no Brasil. O senhor Bernardo Figueiredo é um tecnocrata híbrido, defendendo o interesse do setor privado na Associação Nacional, assinando a concessão e modelando a privatização. Por muito menos, esse plenário já rejeitou indicações de administradores públicos. Senhor Bernardo Figueiredo foi membro do Conselho de Administração da Ferrovia Sul-Atlântica, diretor-presidente do Conselho de Administração da Ferrovia Sul-Atlântica. E desta forma, não tem nenhuma condição hoje, como diretor-geral da NTT, de fiscalizar as empresas que constituiu. O interesse que o senhor Bernardo Figueiredo defende não é decididamente o interesse público. Mas nós poderíamos dizer, mudou de lado, o seu comportamento é outro. Mas aí o Tribunal de Contas da União realiza uma auditoria que é enviada para o Congresso Nacional com um pedido de ser discutida na Comissão de Reforma Agrária, de Infraestrutura, de Fiscalização e Controle de Economia. E desmonta a administração do senhor Bernardo Figueiredo. Hoje, trabalhando em cima desse relatório, o jornal Valor publica 6 matérias numa só edição. Vamos a uns trechos dessas matérias. A varredura do TCU revela a alta ociosidade nas linhas férreas concedidas para o transporte ferroviário de cargas, pois cerca de 2/3 do sistema brasileiro está desativado. E, fundamentalmente, verifica que montantes contabilizados à execução de projetos das concessionárias
pelas concessionárias em recuperação, manutenção e conservação ou reparo de ferrovias são capitalizados como investimentos. Um montante, segundo a agência privada, a associação privada, de mais de 25 bilhões e meio de reais, que são contabilizados como patrimônio das empresas e investimentos reversíveis e que serão levados em conta no fim dessa concessão que termina daqui a 10 anos. A NTT tem 740 fiscais, mais ou menos. A LL, empresa da qual o senhor Bernardo Figueiredo participava do Conselho de Administração, tem 40% da malha ferroviária nacional. E o senhor Bernardo Figueiredo, como diretor-geral, destaca 4 fiscais para toda a malha da LL. E esses fiscais são proibidos de executar multas, porque até o bloco de multas lhes é retirado. Eu tenho demonstrado com clareza o que está acontecendo. O trem-bala começou com um orçamento de 10 bilhões de reais. Subiu para 16 bilhões de reais. Mas quando a Valec, administrada pelo senhor Bernardo Figueiredo, fez os cálculos de custo para uma PPP, avançou para 36 bilhões de reais. E hoje já falamos em 50 bilhões de reais. É evidente que o interesse que está sendo defendido nessa estrutura estatal não é o interesse do Brasil, mas é o interesse do grupo de empresas. Aliás, interesse que seria legítimo se não estivesse embutido dentro da agência, dentro da Valec. A Valec tem 370 funcionários. 250 deles são cargos comissionados, provavelmente indicados pelo setor privado. E são esses funcionários comissionados que fazem os novos cálculos de custo das estradas e das ferrovias brasileiras. O relatório do Tribunal de Contas da União aponta que a NTT não verifica a vinculação dos montantes contabilizados à execução dos projetos constantes do Plano Trienal de Investimentos. A NTT tolera a existência de trechos em mau estado de conservação e sem operação comercial. A NTT até hoje não realizou a licitação do transporte rodoviário intermunicipal. O TCU diz que também é precário o controle praticado pela agência sobre aquisições de material e a contratação de serviços pelas concessionárias. A NTT nem ao menos examina as notas fiscais e não procura certificar-se particularmente quanto ao material rodante, locomotivas e vagões. Aliás, o deputado Mauro Bragato, do PSDB, na CPI de São Paulo, verificou a tragédia que foi o sistema de privatização. E o Ministério Público Federal, que solicitou essa verificação por parte do Tribunal de Contas, pediu que não se fizesse um acordo em que a NTT perdia 600 milhões de reais num contrato de vagões com a LL. O senhor Bernardo Figueiredo ignorou o pedido da Receita do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal foi à Justiça Federal e a Justiça Federal anulou o processo. Enfim, senhores senadores, vamos impedir que a nossa presidenta, no Dia Internacional da Mulher, caia nessa armadilha de entregar para o cabrito o cuidado da horta. O senhor Bernardo Figueiredo é completa e absolutamente inadequado pelos interesses que ostensivamente defende para ser conduzido ou reconduzido à diretoria geral da Agência Nacional de Transporte Terrestre, que foi simplesmente destruída, aniquilada pela auditoria do Tribunal de Contas da União. Mas o que será o Senado? Vamos votar porque o líder do governo pediu? Aonde fica a nossa responsabilidade com o Brasil, com o sistema que praticamente não existe mais? Aonde fica a nossa responsabilidade com a valorização da infraestrutura?
aonde fica a nossa responsabilidade na análise do comportamento do diretor-geral da NTT? Somos base do governo? Eu sou base do governo. Eu fui à campanha da Dilma. Eu rejeitei a candidatura do Serra porque acreditava na presidenta e me sinto na obrigação agora, como base do governo, de chamar a atenção do governo federal para esse erro e de pedir aos meus companheiros da bancada do PMDB que abram os olhos, que votem com responsabilidade, que impeçam esse absurdo. Estou produzindo um livro com todos os meus pronunciamentos na tribuna do Senado e nas comissões, e com todos os documentos que dizem respeito à NTT. Vou publicá-lo com 40 mil exemplares, porque a aprovação do senhor Bernardo Figueiredo é um desastre anunciado e será um desastre terrível e pesado para o PT, para o PMDB, para a base de apoio do governo federal nas próximas eleições. Senhores, e para o Senado principalmente, senhores senadores, acima de tudo, acima de fidelidades fisiológicas, responsabilidade na votação é o que eu solicito a cada um dos senhores e das senhoras senadoras.